Ascensão através de habilidades. Episódio 125. Monstro Classe B, 2. A quarta semana estava quase no fim. Restava apenas um dia até a última onda. As expressões de todos eram brilhantes. Eles acreditavam que o nível não seria tão difícil como antes. Taezan foi ver Qin Huaiyeon, que estava se preparando para o dia seguinte em seu quarto. Ah, Senhor Taezan. Você deve ter cuidado amanhã. O que você quer dizer? Tenho uma sensação estranha. Não baixe a guarda e dê o seu melhor. Você quer dizer que há algo acontecendo? Qin Huaiyeon, que estava relaxado, de repente ficou tenso e se levantou. Vou informar os outros. Tudo bem. Com uma cara séria, Qin Huaiyeon saiu da sala. E naquela noite, Cleng, Arg, Kang Junhyeok agarrou seu braço e caiu. Ele então se levantou com um rosto determinado. Ainda não acabou. Não, isso é o suficiente. Taezan embainhou sua espada. O rosto preocupado de Li Taeyeon se transformou em choque. Já acabou? O que aconteceu? Mesmo depois de chegar à prefeitura, Taezan continuou treinando com eles, não diferente de antes de uma onda. Mas hoje Taezan terminou o treino em apenas 2 horas. Você não quer morrer em combate real após o treinamento, não é? Lute sem arrependimentos. Parece que algo grande está chegando amanhã. Kang Junhyeok disse com uma expressão composta. Qin Huaiyeon está se movimentando, organizando as fileiras. Era disso que você estava falando? Só que amanhã será muito mais difícil. Taezan olhou para a fenda no céu. Kang Junhyeok, sentindo algo ameaçador, engoliu em seco. Se você achar que é um desafio, quão difícil será? Não morra. Eu ficaria muito triste se vocês morressem. Vamos tentar o nosso melhor. E então chegou o dia seguinte. Todos estavam em posição, preparando-se para a onda. Depois de receber um aviso de Qin Huaiyeon, seus rostos ficaram sérios. A quarta onda começou. Com base no seu desempenho, recompensas diferenciadas serão dadas ao retornar ao labirinto. Baque. O que está acontecendo? Desta vez, ao contrário de antes, os monstros não entraram correndo. O espaço simplesmente se abriu. Da fenda espacial, monstros começaram a surgir um por um. Alguém engoliu em seco. O número de monstros era em torno de 100, muito menos do que antes. Mas foi ameaçador. Eles podiam sentir que esses 100 monstros possuíam uma força muito maior do que o mero número sugerido. Taezan, que estava observando, murmurou. Grau E. E alguns de grau D. Eles estão realmente indo em frente. Taezan sorriu para os monstros, que eram mais fortes do que ele esperava. Mesmo os atuais jogadores do modo difícil teriam dificuldade em garantir uma vitória contra o Rank I, e muito menos o Rank D. Os monstros começaram a se mover. Qin Huaiyeon cerrou os dentes. Todos, entrem em formação. A batalha começou e os jogadores perceberam. Esses monstros estavam em um nível totalmente diferente. Eca. Um monstro abanou ferozmente o rabo. Os jogadores nos modos fácil e normal não conseguiram nem bloquear corretamente e foram lançados voando. Caramba! Seu Jang-san, que mal conseguiu bloquear, ficou em estado de choque. Tão pesado. Era um poder que ele lutava para controlar. Ele já havia experimentado esse nível de força antes. Um monstro que apareceu por último durante o retorno anterior. Era desse calibre de força. E havia quase uma centena desses monstros. Dominado pelo desespero, seu Jang-san brandiu sua espada. Monstros enlouqueceram entre os jogadores. Apenas 100 monstros dominaram 100.000 jogadores. Cleng. E os monstros de Rank D eram a personificação da destruição. Bum! Ah! Jogadores dos modos fácil, normal e difícil foram esmagados sem distinção. Li Taeyeon, com um rosto sombrio, baixou a espada. Seu rosto poderia mostrar pânico, mas seus movimentos e trajetória eram perfeitos. Esmagar. Seu ataque foi facilmente bloqueado, quando ela estava prestes a gritar devido ao contra-ataque do monstro. Por que você está aí parado? Trituração. Taezan pisou no monstro. O monstro oprimido foi jogado no chão. O chão rachou, causando uma comoção caótica como se um terremoto tivesse ocorrido. Li Taeyeon parecia horrorizada. Taezan. O monstro esmagado não ficou no chão, mas contra-atacou, movendo suas longas correntes para prender Taezan. Praga. Com uma expressão irritada, Taezan flexionou o punho. As correntes se romperam e ele bateu com o punho. O monstro foi esmagado no chão novamente. Em apenas 2 movimentos. Ela ficou impressionada ao ver que um monstro, que parecia invencível, foi abatido com apenas 2 ataques. Se ao menos Taezan estivesse aqui. Os monstros podem ser poderosos, mas Taezan era ainda mais. Enquanto ela murmurava com esperança, Taezan a interrompeu. Sinto muito, mas não posso ser o único a lutar. O que? Enquanto Taezan derrubava um monstro Rank I, ele estreitou os olhos. Ele está aqui. Rachadura. O espaço se abriu. Um braço perfurou o espaço fraturado em forma de teia. Um braço preto. Ele puxou o espaço em sua direção, causando uma expansão brusca da fenda. O monstro era humanoide. 4 braços, pernas pretas, um corpo 3 vezes maior que o resto.
A criatura com cabeça esférica os encarou. Ah! Monstro 48.881 aparece. Um monstro de 5 dígitos apareceu em cena. Ah! Ah! O corpo de Lita Yeon estremeceu intensamente. Aterrorizante. Um medo primitivo a envolveu. Mais do que tudo que ela viu no labirinto, esse monstro a assustou mais. E ela não foi a única que sentiu isso. Todos que lutavam momentaneamente estremecerão diante do terror iminente. O monstro levantou os 4 braços. Bum! Por um momento, pensaram que uma bomba havia explodido. Esse tipo de onda de choque os envolveu. Arg! Jogadores dos modos fácil, normal e difícil foram lançados voando e suas fileiras foram destruídas. E a onda de choque atingiu diretamente Taezan. Taezan franziu a testa e balançou o punho em retaliação. Rachadura. O som da explosão do ar forçou as pessoas a tapar os ouvidos. Taezan sacudiu a mão dormente. É muito forte. Este é muito perigoso. Taezan. Kim Hwa-yeon, tendo sido levada pela tempestade para Taezan, cambaleou e ficou de pé. Aquela coisa. Ela cerrou os dentes de forma audível. A aura pura que emanava do monstro parecia que poderia parar seu coração. Eu não gosto disso. Um sorriso de escárnio se formou nos lábios de Taezan. Simultaneamente, uma energia avassaladora explodiu dele. Ah! Kim Hwa-yeon recuou involuntariamente. Uma aura indomável emanou de Taezan. A intensidade de seu poder era semelhante ao que irradiava do monstro. Desculpe, mas acho que não posso ajudar aqui. Taezan. Ignorando a ligação dela, Taezan saiu correndo. Ele deixou a prefeitura para trás. Ele correu até que a prefeitura desaparecesse de vista. Isso deve ser longe o suficiente. Aqui, mesmo que ele lutasse, não afetaria a prefeitura. A única preocupação era se o monstro o seguiria. Mas assim que Taezan se moveu, o monstro estava logo atrás dele, eliminando essa preocupação. Você está atrás de mim, não está? Taezan desembainhou sua espada. O gigante de 4 braços olhou silenciosamente para ele. O fantasma gemeu. Nesse nível, até mesmo um aventureiro que chegasse ao 40º andar poderia perder. Por que esse monstro está aparecendo tão cedo? A razão é simples, certo? Para matá-lo. Essa foi a única razão. Acho que deveria estar satisfeito que tais chefões estejam demonstrando interesse. Taezan brincou, mas seus olhos estavam muito sérios. Um monstro de 5 dígitos. Um monstro de rank B que poderia até derrotar jogadores do hard mode que completassem o labirinto. O inimigo é invencível. Julgamento desnecessário. O reconhecimento de um oponente formidável é bem sucedido, elevando todas as habilidades. Mas ainda não acabou. Battle Last foi ativado. Duelo honorável foi ativado. Desprezar o poderoso foi ativado. A autoconfiança foi ativada. A janela do sistema está repleta de notificações. Sentindo o aumento palpável nas estatísticas, ele ativa uma habilidade. Você ativou o reconhecimento. Não foi uma análise completa, então a saúde não foi demonstrada. Ainda assim, as informações fornecidas foram suficientes. Felizmente, é um tipo especializado. Os monstros vieram em vários tipos: ataque, suporte, defesa e muito mais. E eles tinham outros subtipos. Um tipo de ataque simples era versátil, destacando-se em velocidade, força e resistência. Mas um rótulo, especializado, significava que, com exceção de uma habilidade, o restante estava abaixo da média. O desafio foi discernir sua especialidade. Foi poder de ataque, velocidade? Era incerto por enquanto. Acho que vamos descobrir. A cabeça esférica do monstro se moveu. Faltavam alunos, mas uma clara intenção de matar era evidente. Estrondo. O monstro pisou forte. Imediatamente, Taezan percebeu. Era um tipo especializado em velocidade. Num instante, o monstro desapareceu. Quando o monstro reapareceu, estava bem na frente de Taezan. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Taezan moveu-se rapidamente, mirando no pescoço da criatura. Enquanto ele atacava, a criatura desapareceu. Com uma rajada, a criatura recuou para trás. Droga. Taezan sorriu. Ele não conseguia igualar sua velocidade. Ele se preparou com um olhar sério. Cintilação. A criatura desapareceu novamente. Simultaneamente, Taezan ativou sua habilidade. Você ativou a aceleração mental. Você ativou o caminho do servo do vento. Somente depois de empregar todas as suas habilidades relacionadas à velocidade ele mal conseguia rastrear seus movimentos. Ele se moveu, encarando o punho do monstro. A espada de Taezan colidiu com o braço da criatura. Os 4 braços da criatura se agitaram descontroladamente. Taezan, por sua vez, utilizou sua primeira espada da Stormscar, o Wolfsfang. Choque. Apesar da disparidade de velocidade, Taezan levou um golpe. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. Mas foi antecipado. Aproveitando a anulação de ataque, ele esfaqueou o peito da criatura, um movimento contínuo diferente de antes, deixando o monstro incapaz de se esquivar. Você ativou Heavy Strike. Você ativou a adição. Isso é realmente surpreendente. O fantasma murmurou, incapaz de se conter. Mesmo com ataques contínuos, o dano dobrou. Não importa como se olhasse,
Era uma habilidade inimaginável. O monstro atacou novamente. Desta vez também, Taizan não conseguiu bloqueá-lo e a anulação foi ativada. Ele aproveitou aquele momento para atacar. Mais uma vez, mais de 1000 danos foram infligidos. O monstro recuou para ganhar distância. Agora, a partir deste ponto, todas as anulações de ataque foram esgotadas. Não houve chance de explorar qualquer vulnerabilidade quando recuou. Mesmo que ele tenha conseguido causar quase 3000 de dano, pode-se dizer que ele fez o suficiente. Mas pelo que ele lembrava, um monstro de grau B tinha cerca de 20.000 a 30.000 pontos de vida. Ele ainda teve que atacá-lo com sucesso mais 8 vezes. O monstro se moveu. Taizan balançou sua espada perseguindo sua pós-imagem, mas apenas cortou o ar. Você recebeu 343 de dano. Por ser especializado em velocidade, o dano foi surpreendentemente baixo. No entanto, não poderia ser ignorado. A saúde de Taizan, incluindo o escudo, era de cerca de 4.300. Mesmo se ele ativasse a robustez, 30 golpes o matariam. Enfrentando um monstro cuja velocidade mal era rastreável pelos olhos, onde até mesmo contra-atacar adequadamente era impossível, ele teve que conseguir atacar 8 vezes em 30 tentativas. Definitivamente era um inimigo que merecia o julgamento de impossível vencer. No entanto, você me subestimou demais, não foi? Isso fere meu orgulho. Contra tipos especializados, em sua vida anterior, ele enfrentou milhares. Taizan resmungou e colocou a mão no chão. Raízes torcidas explodiram como se estivessem explodindo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.